Olá, muito bom dia para você que acompanha o Aparecida Interessa ao Brasil. É uma alegria ter a sua companhia nessa terça-feira e poder levar até você os principais destaques da nossa igreja. E terça-feira é dia de conferir notícias dos missionários redentoristas. Chegou a hora do nosso giro redentorista. E aqui na Casa da Mãe, um grupo de leigos do Suriname visitaram o Santuário Nacional de Aparecida em um momento de muita fé e devoção que a gente vai acompanhar agora na reportagem do Eduardo Góes. Os missionários redentoristas chegaram no Suriname, menor país da América do Sul, antes mesmo que no Brasil. São 160 anos de missão que deixaram marcas profundas na evangelização e na construção da igreja no país. Nesse tempo, diversos brasileiros fizeram experiência por lá, como o padre Fagner, que está de volta após 5 anos e trouxe com ele este grupo de 40 peregrinos para conhecer o Santuário Nacional. Quase um ano atrás. Ô padre, a gente gostaria, de conhecer um pouco do Brasil. Então, eu falei aqui, da grande devoção à Nossa Senhora Aparecida. Temos aqui um grande santuário, eles se interessaram muito. Primeiro era um grupo de 10 pessoas e foi crescendo, deu 40. Chegando aqui, o que eles me falam muito, a devoção nossa é muito grande, Porque lá no Suriname, não é como no Brasil, de ter a maioria católica, de tanta gente, Lá é minoria. As missas, pouca gente. Eles bebem muito da cultura da Holanda, então não é de devoção, É uma experiência religiosa mais, assim, intelectual, organizada e tal, mas aqui a gente tem um diferencial que é a devoção, que é a cultura popular. Para os visitantes, tudo é novidade e entusiasmo. Participaram da missa, conheceram espaços importantes do santuário e aprenderam com os brasileiros sobre devoção. A Marilyn ficou encantada com a fé dos brasileiros. Levo daqui uma experiência bonita da devoção e o cuidado com o outro. Foi intenso, eu nunca tinha experimentado algo assim antes e não esperava isso. Levo para casa agora muito mais fé. Eu digo que é uma experiência bonita, forte, Principalmente porque a gente passa por grande dificuldade com relação à língua. Quando chega, o primeiro desafio é aprender o holandês, Eles não falam só holandês, então tem diversos dialetos. Mas depois de superado esse desafio assim, de aprender a língua, de conseguir se comunicar, então a gente começa a aprender com o povo, a cultura. E este ano eu estou em missão, em ano pastoral, aqui no Suriname. E para mim está sendo uma experiência muito enriquecedora, devido à pluralidade de etnias, com seus costumes, as suas riquezas particulares. E isso é algo enriquecedor não somente pela questão formativa, religiosa, mas também enquanto ser humano. Essa vivência me faz ter um olhar mais amplo sobre a humanidade, sobre as suas limitações, sobre as suas contribuições enquanto relações, e isso nos fortalece enquanto aquilo também que nós nos comprometemos a ser enquanto religiosos, continuadores do Redentor. E toda essa parceria, de poder acolher cada romeiro que visita a Casa da Mãe, só é possível graças à generosidade da família dos devotos. É o seu sim que nos ajuda a levar a devoção à Mãe Aparecida, a anunciar o Evangelho para mais pessoas. E eu convido você também, então, a se juntar a nós e fazer parte da família dos devotos ainda hoje. É só pegar o seu celular e apontar a câmera para este QR Code que está aparecendo na tela. E bom, agora a gente muda de assunto porque a Semana Santa neste ano de 2026 começa no dia 29 de março, no domingo de Ramos, e segue até o dia 5 de abril com a celebração da Páscoa do Senhor. E a liturgia nestes dias nos convida à contemplação da caminhada de Cristo até a sua ressurreição. Mas para nos ajudar a acompanhar a liturgia, você pode adquirir na Editora Santuário o livrinho Semana Santa, mas quem vai falar com a gente sobre este assunto é o missionário redentorista, o Frater Jonathan, que já está aqui. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, Frater. Bom dia, obrigado pela acolhida. É muito bom estar aqui novamente. E, Frater, falando um pouquinho assim da liturgia neste período da Semana Santa, o que essa liturgia nos convida?
Sim, a liturgia da Semana Santa, e como nós vemos aqui, muito bem feito, muito bonito, atrativo aos nossos olhos, ela nos convida a justamente seguirmos Jesus na via sacra, essa via sagrada que é o mistério da nossa salvação. Então nós vamos, na Semana Santa, a semana maior da nossa fé, trilhar o caminho que Jesus fez até o Monte Calvário, morreu na cruz, ressuscitou no domingo para a nossa salvação e porque nos ama. E nós temos esse material que a editora fez com muito carinho para todo o povo de Deus, para todos os fiéis, para que eles possam, para que cada um de vocês possam acompanhar com profundidade e qualidade todo esse itinerário de oração e de seguimento de Jesus. E falando um pouquinho, então, do conteúdo desse material, né? O que o devoto vai encontrar aqui? O devoto vai encontrar a palavra de Deus muito bem elaborada, escrita, programada. Vai encontrar a via sacra, as orações da via sacra. Vai encontrar também toda a espiritualidade que a Igreja Católica Apostólica Romana nos oferece para vivermos bem a Semana Santa, essa semana maior. E para quem quiser, então, Frater, adquirir o livrinho para acompanhar de casa, qual que é o passo a passo que a pessoa deve fazer? Você pode entrar em contato conosco pelo site da nossa editora, editorasantuario.com.br. E adquira o seu livrinho da Semana Santa. Tenho certeza, você não vai se arrepender. Está muito bem organizado, muito bem feito, com carinho para acolher cada um de vocês. E, Frater Jonathan, já que a gente está falando, né, sobre a Semana Santa, a gente sabe que muitas pessoas às vezes acabam deixando, né, esse período da Quaresma passar e aí ali só na Semana Santa, né, que vão pensar, nossa, está chegando a Páscoa. Qual orientação o senhor daria, né, para quem quer viver bem este tempo? Ainda dá tempo, né, de viver uma experiência de espiritualidade, de conversão nessa Quaresma? Sim, a gente precisa se preparar, né? Com certeza e sempre. É muito bom já estarmos preparados com antecedência, por isso a importância também de você adquirir com antecedência o nosso material, que está bem feito, e se organizar, se preparar para com profundidade, coração aberto e o espírito alegre e contente viver e trilhar os caminhos de Jesus, a via sacra. E aqui no Santuário Nacional, só lembrando, né, a gente tem ali no Morro do Cruzeiro a via sacra, tem também o Caminho do Rosário, onde a pessoa pode fazer a oração do Santo Terço e já ir ali também contemplando os mistérios da vida de Jesus. Tudo isso ajuda a viver melhor este tempo. Exatamente. E você tendo o texto e o material em mãos, você certamente não vai se perder, vai contemplar com muito mais profundidade toda essa trilha, esse caminho sagrado que o nosso Salvador fez. Tá certo, Frater, muito obrigada, viu, pela participação do senhor, por trazer esses detalhes para a gente. E antes de encerrar, vou pedir então para o senhor deixar uma breve mensagem, né, para as pessoas que estão nos acompanhando para este tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo profundo de conversão, de encontro conosco mesmos, na nossa profundidade, onde ainda há trevas, aquilo que precisa ser melhorado. Mas a Semana Santa também nos ensina uma coisa muito profunda, a esperança. No final da via sacra, no final da cruz, existe a ressurreição e a vida eterna. Deus abençoe você. Amém. Muito obrigada, viu, Frater? Vou me despedir aqui do senhor, um excelente dia e vou deixar então um recadinho para quem nos está acompanhando de casa. Você que também, né, quer mandar a sua sugestão de pauta, como tem sido a programação da Semana Santa, da Quaresma, aí na sua comunidade, é só entrar em contato conosco através do e-mail que está aparecendo na tela ou ainda mais fácil, nos chamar no nosso Instagram, @jornalismo_TV_Aparecida. E aqui no programa a gente continua falando sobre fé, mas agora a devoção mariana, porque essa semana o santuário recebe a 13ª Romaria Nacional do Terço das Mulheres. E nós sabemos que a oração do Santo Terço é um dos meios para cultivarmos então a devoção à Virgem Maria. E como Maria então pode nos ajudar no nosso dia a dia? É sobre este assunto que a gente fala agora com o padre Luiz Erlim, ele que é missionário claretiano. Bom dia, padre, seja muito bem-vindo.
E eu já quero começar perguntando para o senhor, né? Como então cultivar essa devoção à Nossa Senhora no nosso dia a dia? Bom dia, Gabriele. Também desejo bom dia a tantas pessoas que nos acompanham através da TV Aparecida, pessoas boas no Brasil que são devotas de Nossa Senhora. Que maravilha! A devoção à Nossa Senhora é um desejo do próprio Jesus aos pés da cruz, né? Maria ali de pé, diante de Jesus, vertendo seu sangue. Ele entrega Maria por mãe, mas ao mesmo tempo ele sabe que Maria é uma referência para todas as pessoas que desejam chegar até o seu coração. Então, a devoção à Nossa Senhora, mais do que um presente que Deus nos concede, ele também concede para a gente um caminho reto, para que a gente possa se aproximar mais de Jesus. E quem nessa terra conheceu mais Jesus, foi mais fiel a Jesus do que Nossa Senhora. Então, de fato, a devoção à Nossa Senhora Aparecida, a gente vê tantos milagres, tantas coisas boas acontecendo. Agora vocês mostraram uma reportagem de pessoas se emocionando que vieram de fora, ali do Suriname, né, da Guiana. Então, pessoas que fizeram uma experiência de aproximação do sagrado, graças a esse caminho curto que o Senhor nos entregou como presente, que é o coração da Santíssima Virgem Maria. Muito bonito, padre, a forma como o senhor falou, né, sobre Nossa Senhora. Ela, como o senhor disse, que esteve ao lado de Jesus em todos os momentos, né, da vida de Cristo. E para quem de repente não pode ir até um santuário mariano, como então sentir essa presença materna de Nossa Senhora? O que a gente pode fazer de prático no dia a dia para estar então mais próximo de Maria? Então, Nossa Senhora, ela tem vários títulos, mas talvez o título que mais dê conforto ao nosso coração é de mãe. A gente sabe o papel de uma mãe na nossa vida, aquela que cuida, aquela que vela, aquela que está atenta a qualquer necessidade que tenhamos. Então, no nosso dia a dia, mesmo impossibilitado muitas vezes de ir a um santuário, de ir a uma igreja, eu posso fazer a experiência de chamar essa mãe para perto de mim, né, nas minhas orações. Eu posso, num momento em silêncio no meu dia, dizer: mãe, me socorre quando eu me sentir desamparado. Mãe, me cure quando eu me sentir doente. Mãe, me leve até Jesus quando eu estiver perdido na fé. Então, Nossa Senhora, ela está presente na nossa vida desde que a gente deseje caminhar com ela. Então, é esse presente de uma mãe que verdadeiramente nos ama e se devota a cada um de nós. Não por nosso merecimento, mas porque ela recebeu essa missão divina do próprio Jesus. E é ter mesmo essa relação maternal. Às vezes a gente fica pensando em quais palavras usar, mas conversar com Nossa Senhora, assim como a gente conversa com a nossa mãe, né, como uma amiga. E o senhor, padre, né, que é um sacerdote mariano, como o senhor vive, então, essa experiência na vida, na missão do senhor? Então, eu sou missionário claretiano e os missionários claretianos são chamados e conhecidos como filhos do Imaculado Coração de Maria. Eu entrei nessa congregação por causa do título. Eu desejava, desde a minha infância e adolescência, de fato, me consagrar a Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, ela está presente na minha vida de uma maneira intensa e, ao mesmo tempo, é a presença de Maria que eu percebo que vai fazendo com que o meu sacerdócio adquira sentido. Então, eu levo essa devoção para a minha vida e, ao mesmo tempo, eu tento me inspirar naquilo que Maria faria em diferentes situações que eu estou vivendo. Uma vez que ela foi humana, né, isenta do pecado, ela nasceu sem o pecado original, mas ela enfrentou as mesmas dores, os mesmos dilemas que todos nós enfrentamos. A gente pode imaginar o que foi para uma menina de 14 anos receber a visita do anjo, dizer sim a Deus e se consagrar a esse Deus. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, eu tento colocar em prática na minha vida essa consagração de Nossa Senhora. Faça-se em mim, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não entenda, que a vontade de Deus se cumpra. Exemplo de Nossa Senhora. Amém, padre. Muito obrigada, viu, pela participação do senhor e que Nossa Senhora continue intercedendo, então, por sua missão. Muito obrigada.
Amém. Deus te abençoe e abençoe todas as pessoas que estão nos assistindo. Amém! E olha só, né? Já que a gente falou de Nossa Senhora, quem sempre está ao lado da Virgem Maria é São José. E a partir de hoje você acompanha então o terceiro dia da novena dedicada a São José, que acontece às 7 da noite na Basílica Histórica. E você que não pode vir até Aparecida, pode conferir através da Rede Aparecida de Comunicação, através da TV Aparecida e viver aí esse momento de fé dedicado ao Pai adotivo de Jesus. O programa de hoje, gente, fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a gente se encontra amanhã com mais notícias da igreja e, claro, as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida.